vocês sobre o instituto chamado da cessão hereditária ou da cessão de direitos hereditários, que pode acontecer uma cessão gratuita e pode acontecer também uma cessão onerosa. É o que nós chamamos de quais são as espécies da renúncia, tá bom? Então, nós temos duas espécies de renúncia. Nós temos a chamada de renúncia própria, também chamada de abdicativa. E nós temos aqui, ao contrário, se chama de renúncia imprópria, também chamada de translativa ou em favor de, tá? O que acontece com isso? Olha aqui, vamos supor que João, então, tenha o filho F1 e F2, como eu já citei aos senhores. F1 vai renunciar à herança, tá? Ele renuncia. Quando ele renuncia, abrindo mão, sem saber para quem é que está indo a sua cota-parte, pode ir para qualquer outro dos herdeiros que vai cair dentro da ordem de vocação hereditária. Esse tipo ou essa espécie de renúncia, ela é chamada de renúncia própria, renúncia abdicativa ou cessão gratuita, tá? Aonde vai incidir um único imposto, que é o imposto de transmissão causa mortes. Então, lembra aquele exemplo que eu dei, em que João falece e ele tem F1 e F2? Quando o F1, ele renuncia, ele renunciou, ele abriu mão. Nós sabemos que pelo artigo 1829, essa cota-parte, o que ele deveria receber, vai para o irmão. Então, isso é a renúncia própria, também chamada de abdicativa, também chamada de cessão gratuita, aonde incide apenas o imposto. Daniela, por que eu sei que é? Porque quando ele abre mão, vai para a ordem que advém do Código Civil, que está no artigo 1829. Vai na ordem preconizada pela lei. Diferentemente, por exemplo, agora que eu vou citar para vocês, da renúncia translativa em favorem ou em favor de, também chamada de imprópria, ou de cessão onerosa. Ele pode renunciar, F1, em nome de determinada pessoa. Ele pode renunciar em favor de alguém. Então, aí é como se ele aceitasse, e nós vimos que a aceitação é irrevogável. Então, ele aceita e depois é como se tivesse ali uma doação. Então, aí incide dois impostos. O primeiro, porque ele aceitou a herança, então incide o imposto de transmissão causa mortes, e depois ele faz uma transmissão por atos intervivos para uma determinada pessoa que ele quer. Então incide outro imposto de transmissão de atos intervivos. Nós temos dois pagamentos de impostos. Então, nesse exemplo de João, que deixa F1 e que deixa F2, se F1 aceita e depois ele quer renunciar através de uma cessão onerosa, transmitindo essa herança para uma determinada pessoa em específico, ele pode fazer isso, Daniela? Ele pode, diante de dois pagamentos, imposto de e através do imposto de causa-mortes e através do imposto inter-vivos, tá? Então, veja que se ele não falar nada, essa renúncia vai ser em prol do irmão, que é de acordo com a ordem de vocação hereditária, onde nós vamos ter um pagamento. Se ele renuncia e ele não quer que vá para o irmão, mas que vá para uma pessoa certa e determinada a qual ele queira, então nós vamos estar diante de dois impostos. Na prática, tá, pessoal? Como que a gente sabe, então, realmente, se nós estamos diante de uma cessão onerosa ou se nós estamos diante de uma cessão gratuita? Olha aqui o exemplo também, outro que eu vou dar para exemplificar e para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito extenso, para ver se vocês conseguiram assimilar esse conteúdo. Vamos supor que João seja casado com Maria, tá? A gente vai falar do cônjuge, a gente vai falar do companheiro mais tarde em outros vídeos. Primeiro eu quero falar dos descendentes, dos ascendentes, mas eu vou utilizar do cônjuge agora para tecer esse comentário para que vocês possam só delimitar esse conteúdo. Vamos supor que João, ele esteja casado com Maria. João e Maria, eles têm um único filho, tá? F1. Bom,
João falece. Então, nós vamos ver mais tarde que, dependendo do regime de bens que João e Maria foram casados, Maria pode concorrer com F1. Vou partir agora da premissa que o regime de bens que João e Maria são casados, Maria não pode concorrer com o filho. Então, F1, ele vai receber 100% da herança. Ele é o único herdeiro de João, tá bom? Se ele aceita, tudo bem. E se ele não aceita? E se ele renuncia essa herança? Tá? Se ele renuncia essa herança e não faz nenhum tipo de menção, eu sei que o único herdeiro, nesse caso que eu estou dando para vocês, de F1, que é filho de João e Maria, o único herdeiro de F1 é Maria. Então, todos os bens que seriam transmitidos para F1, mas uma vez que ele renunciou, vai para Maria, nós estamos diante de uma renúncia própria, diante de uma renúncia abdicativa, diante de uma cessão gratuita, que vai incidir apenas o imposto de transmissão causa-mortes. Por que Maria vai receber? Mesmo que F1 não falou nada? Porque pela ordem de vocação hereditária do artigo 1829, Maria é a herdeira, então, legítima de João para receber. Vamos supor agora que João faleça, é casado com Maria e tem F1. F1, filho de João e Maria, tá? Recebeu 100% da herança, mas ele aceitou e agora ele quer renunciar. Ele não quer mais essa herança, tá? Então, ele vai renunciar em favor de um tio, da avó. Então, veja que se ele for renunciar em favor do tio, da avó, de um primo, não seriam essas pessoas as primeiras a receberem ordem de vocação hereditária. Por isso, dá uma diferença, dá uma contradição na ordem de vocação hereditária trazida pelo artigo 1829. Então, quando ele renuncia e que vai para uma pessoa, diferentemente de que seria aquela que receberia pela ordem do artigo 1829, nós estaremos diante de uma renúncia imprópria, translativa, em favor de, que incide 2 impostos. Causa mortes de quando ele aceita e o inter vivos, porque ele faz ali uma cessão de direitos hereditários de forma onerosa, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês. Continue, então, me acompanhando nas aulas de direito sucessório. Um super beijo para vocês e bom dia, boa tarde e boa noite. Até!